Boa tarde, gente. Meu nome é Islane, da Imprensa Jovem. Estou aqui hoje para entrevistar a Débora Garcia. Então, Débora, onde você nasceu e vive hoje? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Islane. Eu nasci no bairro de Itaquera, mais especificamente na parada 15 de novembro, porque o bairro de Itaquera é um bairro muito grande, é tão grande como uma cidade do interior, assim, tem muitos moradores. E então eu moro na parada 15, que é um bairro de Itaquera. E Itaquera ainda é considerada periferia, né, um bairro bastante periférico, embora tenha sofrido um grande processo de urbanização por conta da Copa do Mundo, trouxe melhorias, né, e também trouxe outros problemas, mas Itaquera, Zona Leste, ainda é considerada uma grande periferia da capital paulista. E qual a importância da poesia em sua vida? Bom, a poesia na minha vida, eu posso dizer que foi um divisor de águas. Né, porque através da literatura eu passei por um processo de autoidentificação. Então, quando você escreve um poema que fala sobre a sua realidade, sobre os seus anseios, sobre os seus desejos, você passa a se reconhecer também. Né? Então, graças à poesia, eu passei a perceber, por exemplo, que na periferia, onde eu conheci os saraus literários, né, dos quais eu faço parte, eu pude perceber que a periferia não tem só coisas ruins, né, porque a gente ouve tanto falar da criminalidade, da violência, das drogas, mas isso existe em todos os bairros. Né? Mas na periferia, apesar de ter tudo isso de ruim, também tem uma coisa positiva, que é a cultura, que é a literatura, pessoas produzindo arte, pessoas que querem viver num lugar melhor também. Então, a literatura periférica me auxiliou a enxergar esse bairro que eu desconhecia, essa periferia que eu desconhecia, uma periferia positiva, e também me auxiliou no processo de autoidentificação. Então, quando você escreve um poema falando das suas angústias, dos seus medos, dos seus anseios, você também se reconhece naquilo. Né? Então, eu passei, por exemplo, a me reconhecer enquanto uma mulher negra, assumir meu cabelo crespo, assumir o meu lugar de moradia, porque antes as pessoas tinham vergonha de morar na periferia. Eu também já tive vergonha de morar na periferia. Hoje eu não tenho mais. Né? Eu tenho orgulho do lugar onde eu moro e eu uso a minha literatura para homenagear o meu bairro, para denunciar as coisas ruins que acontecem lá, mas também para exaltar as coisas boas. Então, a literatura é uma forma como eu me identifico, é o meu meio de expressão, e é onde eu me coloco no mundo. Né? A forma como eu me coloco no mundo é através da literatura. Então, eu divido a minha vida como um divisor de águas, né? Antes de ser escritora e depois. E com certeza, a Débora Garcia, depois da literatura, é uma pessoa muito melhor, com certeza. E quais eventos, quais saraus culturais você participa? Eu faço parte de um grupo literário chamado Associação Cultural Literatura no Brasil, que é um coletivo da cidade de Suzana, onde eu trabalho como assistente social. Foi lá que eu conheci esse grupo e através desse grupo que eu comecei a entrar nesse universo de saraus periféricos. Então, eu atuo mais fortemente na cidade de Suzano, no Sarau Literatura Nossa, desse coletivo, mas também atuo com coletivos parceiros aqui de São Paulo, porque como eu moro em Itaquera, eu circulo muito com coletivos culturais daqui. Então, tem o Sarau que dizem os Umbigos, que é do Itaim Paulista, que são grandes parceiros meus. Tem o coletivo Perifatividade, que é da Zona Sul, da região do Ipiranga. Então, tem alguns coletivos que eu circulo mais. Tem o Sarau das Pretas, que é um coletivo formado só por mulheres negras. É um sarau que está começando agora, do qual eu faço parte também. Um sarau que vem para enaltecer a cultura negra e a mulher negra. Então, assim, na capital, nós temos mais de 100 coletivos de saraus. Toda semana tem um sarau novo. E isso é bom, né? Sinal que as pessoas estão voltadas para a literatura, para algo positivo. Mas eu atuo mais especificamente com esses coletivos, com um sarau que dizem os Umbigos e com o Sarau Perifatividade. Com o Literatura Nossa, do qual eu faço parte. Por que você compôs um poema com o tema Caroline Maria de Jesus? Então, a Carolina Maria de Jesus, eu considero, e os críticos literários também consideram a Carolina como a primeira escritora periférica, a primeira escritora marginal. Então, na década de 60, quando ela lançou o livro Quarto de Despejo, as pessoas tinham poucas informações sobre a vida na favela. E ela trouxe esse recorte da vida da favela através da denúncia, da condição de vida dos favelados, numa época onde ninguém sabia o que isso significava. Então, a Carolina teve um papel muito importante de dar vez e voz para aquelas pessoas que nunca tiveram condições de se expressar e de falar das suas condições.
Quando eu conheci Carolina de Jesus, agora já no século XXI, né, tanto tempo depois da passagem dela por aqui, eu me identifiquei muito com a poesia dela, né, porque eu já escrevia bastante, mas eu não me identificava, eu não achava que eu era uma escritora, por conta das referências clássicas que eu tinha. Então, o que eu escrevia se distanciava muito da literatura clássica brasileira. Então, eu não identificava aquilo como literatura. Quando eu comecei a fazer parte do circuito de saraus, que eu conheci os saraus periféricos, conheci uma série de escritores jovens como eu, que falavam da sua realidade através da literatura, eu conheci Carolina de Jesus. E ao ver uma escritora renomada como ela, falando das condições de vida dos favelados, com a temática que ela trouxe, eu me identifiquei enquanto escritora. Então, eu devo o fato de eu ser escritora hoje a Carolina Maria de Jesus, porque eu me identifiquei e reconheci um valor literário no que eu escrevia a partir da obra dela. E eu tenho muita identificação com o trabalho dela, divulgo, me sinto responsável por falar do trabalho dela. E eu fiz esse poema, que é baseado na música Terezinha de Jesus, né? Que eu fiz como se fosse uma paródia, né? Onde eu trago uma homenagem para Carolina, falando da condição dela, né? Da luta pela sobrevivência. Então, Carolina, para mim, é minha mãe literária, e eu sempre vou levar o nome dela sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar de Carolina, porque a minha inserção na literatura passa pela leitura do livro Quarto de Despejo dela. E o que você achou do nosso sarau? Olha, eu achei fantástico. Achei assim que vocês são uma escola muito à frente, né? Eu circulo muito em escolas, já desde 2009 que eu faço sarau em escolas. Então já fui em muitas escolas em que a gente não conseguiu desenvolver atividade. Tem escolas que são muito fechadas. Então a gente percebe a diferença dos alunos de uma escola que tem projeto de literatura, que tem projetos culturais, da escola que não tem. Então, achei que vocês foram muito criativos na forma como vocês conduziram, como vocês expressaram aquilo que vocês aprenderam nas aulas. E o que eu achei mais legal foi essa proposta dos projetos integrados, né? Porque, às vezes, na vida, na escola, a gente aprende tudo segmentado, né? A matemática, o português, a geografia, tudo segmentado. E quando a gente desenvolve projetos integrados, a gente percebe que tudo está em tudo. Então, quando você vê um projeto de informática, um de vídeo, um de sarau, um de artesanato, todos integrando, falando sobre literatura, então isso dá uma visão de mundo mais completa para o aluno, né? Então, assim, eu adorei o sarau de vocês, adorei participar, achei que vocês foram muito criativos, diversificados, e, assim, acho que vocês estão de parabéns. Com certeza são alunos que estão tendo oportunidades diferenciadas por conta desses projetos que tem na escola. Obrigada, agradeço sua presença aqui. Quero agradecer o convite, né? Mais novamente à imprensa jovem. Obrigada, e sempre que puder podem contar com a minha participação. Obrigada.